Oh, que fonte transbordante, mais profunda que o mar, é de Deus o amor imenso que Jesus me veio dar. Ele me abriu a porta e me reconciliou por seu sangue derramado, para Deus me consagrou. Uma pomba perseguida e cansado estava eu, mas Jesus jamais rejeita quem buscar o abrigo seu. Ele me abriu a porta e me reconciliou por seu sangue derramado, para Deus me consagrou. Graça abundantemente sobre mim já derramou, onde abundou o pecado, graça superabundou. Ele me abriu a porta e me reconciliou por seu sangue derramado, para Deus me consagrou. Quando alvorecer meu dia, com Jesus irei pro céu, eu exaltarei pra sempre, pois salvou perdido é. Ele me abriu a porta e me reconciliou por seu sangue derramado, para Deus me consagrou. Aleluia, graças a Deus. Vamos inclinar nossas cabeças nesse instante. Grandioso Deus, Pai Celestial, aqui estamos, Senhor Jesus, mais uma vez, Pai, agradecidos ao Senhor, meu Deus, por essas portas que se abriram, Pai. Grandioso Deus, Pai Celestial, e mais uma vez, Senhor Jesus, nos reunimos, Pai, para ouvir a Sua palavra, Senhor, para aprender do Senhor nessa manhã, Pai. Que o Senhor possa vir de encontro com cada uma das nossas necessidades, Pai. Aqueles irmãos, Senhor, que têm as suas mãos levantadas, o Senhor sabe o desejo de cada um, o Senhor sabe a necessidade de cada um, Pai. E nós colocamos diante de nós, Senhor Jesus, diante do Seu altar, meu Pai, todas as nossas necessidades, crendo que o Senhor nos ajudará, Pai. Fala aos nossos corações nessa manhã e que possamos, Senhor Jesus, sair daqui melhores do que entramos, Pai, consagrados, Senhor Jesus, a Ti. É o que nós te pedimos, meu Deus, e te agradecemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos dar lugar aos diáconos. No olhar de Jesus sinto paz, no olhar
de Jesus sinto amor. Seu olhar é mais puro do que a linda flor. É por isso que eu canto assim. O olhar de Jesus me faz chorar, pois um dia Cristo me amou. Com seu meigo olhar Ele me perdoou. É por isso que eu canto assim. No olhar de Jesus vejo a luz. No olhar de Jesus vejo a cruz, onde Ele morreu para me libertar. É por isso que eu canto assim. O olhar de Jesus me faz chorar, pois um dia Cristo me amou. Com seu meigo olhar Ele me perdoou. É por isso que eu canto assim. Com seu meigo olhar Ele me perdoou. É por isso que eu canto assim. Graças a Deus. Chegou aqui agora um pedido de oração, um pouco atrasado, por Nereu, que pede oração pela sua salvação e libertação. Deus conhece, né? Nós já oramos. Irmãos, sobre o toque do hino Somente Crer, vamos receber o nosso pastor. Que o Senhor Jesus continue nos abençoando. Amém? E bom dia só se for com Jesus, sem Ele não tem bom dia. Eu quero começar diferente hoje. Eu gostaria, não só a igreja local, mas todos que estão conectados conosco nesta manhã, eu gostaria que vocês, se possível, levantassem as suas mãos ou a sua mão a meu favor. É possível? Amém. Deus abençoe pela intercessão de cada um. Nosso abraço fraternal
a igreja que está em Bonfinópolis e a igreja que está em Vianópolis. Também irmão Geraldo Mancelma na Fazenda Santana, irmão Samuel Dias e família, engenheiro Navarro, em Minas Gerais. Também a irmã Aparecida Dias, né? Mesma localidade. E a irmã Vera Lúcia, em Paraupebas, no Pará. Todos nós temos muita saudade de vocês. Irmão Samuel Dias, irmã Aparecida, irmã Vera Lúcia, em diferentes extremos do país. Mas Deus nos une nesta manhã, né? Deus os abençoe, um abraço fraternal, em nome do Senhor Jesus Cristo. E temos também mais 10 conexões que não foram notificadas. Eu gostaria de pedir aí o irmão Nilton ou a irmã Márcia, se estiver nos assistindo aí da Fazenda Jacaré, que por favor me desse uma ligadinha depois da escola, se for possível. Deus abençoe a todos. Nesta manhã aqui nós temos a presença do irmão Sebastião Batista, né, que veio ajudar a eleger o nosso novo presidente, né? Ele vota aqui em Bulhões. E até eu pensei em falar sobre você votar hoje, o presidente, mas o pastor Joaquim falou domingo passado, né, irmão Sebastião? Falou muito claro. E só mais um recadinho: um cristão não vota em comunista. Pronto. Um cristão não vota em comunista. E também o alemão está com nós, o Ander. Deus te abençoe. Bem-vindo. Por que você não trouxe o Manassés Marquelha? Devia ter trazido. Eles nem comunicam mais, né? Nem comunicam, com medo de puxar a orelha. Muito bem. Se estiver ouvindo, um abraço também, irmão Manassés Marquelha. O Edson e família em Alexânia, não vi o comunicado deles. Tem muita gente que às vezes prefere não comunicar, outros não sabem. A minha irmã, geralmente ela assiste às quinta-feiras. E ela diz: aí eu não sei comunicar esse negócio aí. Aí dificilmente a gente a lembra de mandar um alôzinho, né? A minha mãe, para quem não sabe, ela está agora, ela não conversa mais. Fala alguma coisinha enrolado e não dá conta mais de coordenar os pensamentos, né? E eu estive sexta-feira, eu estive lá. A gente fica olhando assim aquele quadro, e é um quadro, vamos dizer assim, semelhante ao que uma família do irmão Benedito de Freitas viveu, né? A gente olha, fica olhando, conversa, tenta puxar alguma coisa, e a gente fica perguntando assim: qual o propósito de Deus em manter uma pessoa naquela situação ainda com vida? E às vezes a gente reflete sobre a gente mesmo, não é aquela pessoa, aquilo é com a gente. Não sei o que Deus quer nos dar, qual a lição que Ele quer dar. Eu vejo ali os pais da irmã Maria Rodrigues também, é outro quadro, que a gente fica assim, sem saber qual o propósito de Deus com essas pessoas.
no caso da irmã Dorvalina, da minha mãe, do irmão Benedito de Freitas, que Deus recolheu esses dias atrás, já são vagões selados. Os diáconos estiveram lá conversando com a minha irmã, e minha irmã perguntou se realmente haveria necessidade de ministrar a ceia para minha mãe, porque dificilmente ela está engolindo os remédios. Às vezes ela fica com o remédio na boca por muito tempo, pensa que já engoliu, de repente ela gospe aquele remédio. E o que poderia ser feito com o pão da ceia, com vinho. Então a conclusão é essa, é um vagão selado. Na situação que eles estão, eles não vão pecar mais para perder o que eles alcançaram. E a única coisa que nós podemos continuar fazendo é examinando a nós mesmos. É por nossa causa que Deus os mantém vivos? É por nossa causa? Se for, então, nós precisamos continuar examinando a nós mesmos. Que o Senhor Jesus ajude a todos que acompanham, esta escola. A nossa escritura é a epístola do apóstolo São Paulo aos Gálatas, capítulo 4. Epístola do apóstolo São Paulo aos Gálatas, capítulo 4. Vamos ficar de pé. A partir do verso 1. Digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Querido Pai Celestial, toma-nos sob o teu controle, abençoa a tua palavra em nosso coração e esforce a nossa coragem, pois te pedimos humildemente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Assentai-vos. No final de semana passado, nós tivemos um encontro em Anápolis. E uma coisa que eu estava observando é que quando nós todos éramos pobres, nós fazíamos excursão sexta, sábado e domingo para ir no encontro em Anápolis. É pertinho. Mas agora quase que todo mundo tem carro, por que você não foi? Por que você ficou em casa dormindo, descansando? Então, quem não foi, está levando um puxão agora. Não sei se é de orelha, se é beliscão, beliscão na consciência. Porque, e outra coisa, naquela época que nós íamos na sexta, no sábado e no domingo, o domingo terminava à noite. A gente voltava no domingo à noite. Almoçava lá naquelas filinhas, filinha do almoço. E então era desse jeito. Agora quase todo mundo tem carro. Aí você não foi? Então, lá vai a advertência,
nós deveríamos preocupar mais com a nossa vida espiritual. Deveríamos preocupar mais. De qualquer forma, agradecemos a todos os que foram e os que vieram aqui também assistir aqui na igreja. Eu gostaria de ler aqui o parágrafo 46 e 47 da mensagem para que foi dado o Espírito Santo, antes de nós continuarmos na adoção. O profeta fala no 46, no Velho Testamento, quando este bebê nascia, eles observavam para ver como ele se comportava. Eles observavam para ver como ele se comportava. Eu quero destacar isto. Deus está observando o seu comportamento. Deus está observando o seu comportamento. As suas atitudes, as suas ações, com que você está preocupando mais, qual que é a sua prioridades. Um cristão tem que ter prioridade, e Deus está observando as suas prioridades. Então, eles observavam para ver como se comportava, o seu comportamento, a sua atitude em relação a esta escola, pode determinar o seu destino eterno. Pode determinar o seu destino eterno. Então o pai, sendo um grande homem de negócios, por esta época, talvez em seus 40 ou 50, ele mesmo não tinha tempo de educar o seu bebê, né? Nem mesmo tinha tempo para ensinar este bebê. Naqueles dias, eles não tinham escolas públicas, como temos agora. Então, eles chamavam de tutor, ou criador, professor, e este professor era o melhor que eles podiam encontrar, para que então ele fosse fiel e contasse ao pai a verdade a respeito do filho. Eles tinham que encontrar um tutor que fosse fiel, fosse honesto e contasse a verdade para os pais acerca da formação do filho. E então, quando este garoto chegava a uma certa idade, digamos que ele ficasse maduro, se aquele rapaz fosse apenas um renegado, olha, observe isso, se aquele rapaz fosse apenas um renegado, mau, não se importasse com os negócios do pai, e tudo que ele pensasse, e fosse flertar, e sair com mulheres, ou beber, ou jogar, ou corrida de cavalo, ele era um vadio nessas alturas. Aquele garoto sempre seria um filho, mas ele nunca seria colocado na posição de herdar tudo que seu pai possuía. Ele não daria valor ao que seu pai possuía. Então ele nunca seria colocado na posição de filho herdeiro. Mas, ao outro lado, se ele fosse um bom rapaz, como é que você considera nesta manhã? Você considera bom, ruim ou mais ou menos? Será que tem mais ou menos? Será que tem mais ou menos? Ninguém responde? Veja,
e se preocupasse, veja, mas se ele fosse um bom rapaz, e se preocupasse com os negócios de seu pai, e ele provasse ser uma criança correta, ele se preocupasse com os negócios de seu pai. Eu fico pensando, o irmão Branham diz assim, ó, se Deus está em seu coração, você quase não pode esperar que aquelas portas se abram para você vir e ter comunhão com Deus, com seus irmãos e adorar a Deus e tal. Agora a gente viaja 120 quilômetros para fazer um culto, quem está a 100 metros da igreja não vai no culto? Será que esse crente, ele é um crente? Será que esse crente é um crente? Ou só tem o título de crente? Ou ele só diz que crê no profeta, mas não obedece a sua mensagem? Será que ele estaria apto para receber a adoção de filho? Ser colocado na posição de filho? Depois do pastor fazer um apelo, ele ainda continua reduto? Ele continua se esquivando? Eu duvido que ele está na condição de ser adotado. Eles levavam, olha, então eles faziam uma cerimônia. Por quê? Ele tinha provado ser uma criança correta. Ele tinha provado que estava preocupado com os negócios do seu pai. E eles levavam o garoto para a rua e colocavam um manto branco nele. E eles o assentavam em um palanque para que então toda a cidade pudesse ver. Eles faziam uma festa e um jubileu. E então o pai fazia a cerimônia de adoção e adotava seu próprio filho. O pai adotava seu próprio filho em seu próprio negócio. Então o filho era coigual com seu pai. Em outras palavras, se fosse hoje, o nome do filho em um cheque seria tão bom quanto o nome do pai. Agora, vamos voltar para a adoção. Aqui, ó, tá vendo? Eu mexi, tá aqui, ó. Irmão Manassés e família, irmão Edson e família, lá em Alexânia. Acordaram, né? Muito bem, Deus abençoe. Ainda bem que eu tratei bem, vocês viram? Deus abençoe. Nós começamos no dia 14 passado a mensagem Posição no Corpo de Cristo, que é adoção terceira parte. No parágrafo, finalzinho do parágrafo 15, só alguns destaques aqui para continuarmos. O profeta diz no finalzinho do parágrafo 15: todos nós desejamos ser dirigidos pelo Espírito. Simplesmente o que o Espírito disser para fazer, então faça-o rapidamente. Todos nós desejamos ser dirigidos pelo Espírito. Você deseja? Simplesmente o que o Espírito disser para fazer, então faça-o rapidamente. E vamos lembrar, enquanto estamos obedecendo o Espírito, uma grande lição que desejamos aprender é nunca sermos precipitados. Uma grande lição. Enquanto estamos obedecendo o Espírito Santo, nós desejamos aprender uma grande lição, é nunca sermos
precipitados. Guarde isso. Isso vai te ajudar. Isso vai te ajudar. No parágrafo 26, o profeta diz: o propósito dessas lições é para ancorar aqueles que já atravessaram para a terra. Não está lá no sistema denominacional ainda, lá no mundo, preso em dons espirituais, e isso e aquilo. Não, é aqueles que já entraram na terra. O propósito desse estudo do livro de Efésios é para colocar a igreja na posição onde ela absolutamente se firma em Cristo. É para colocar a igreja na posição onde ela absolutamente se firma em Cristo. No finalzinho do parágrafo 30, ele não quer que sejamos adaptados às coisas do mundo. Ele nos deseja diferentes, colocados de um lado. Não se adapte com as coisas do mundo. Se você se adaptar com as coisas do mundo, você está em maus lençóis. Parágrafo 33. Como que Deus tenta colocar o seu povo? E quando Deus coloca um então na posição para adoção, quando Deus coloca um então na posição para adoção, toda a igreja deseja ser como ele, ter o mesmo tipo de coisas, fazer a mesma coisa. Não é bom olhar uns para os outros e encontrar neles superiores a si mesmo? Paulo não falou isso? Nós deveríamos olhar uns para os outros e considerá-los superior a nós mesmos? Você estaria desejando subir? Porque você estaria olhando para uma pessoa que você considera ter um nível de fé mais elevado que o seu. Como que o testemunho desse irmão é maravilhoso? Como que o testemunho dessa irmã é maravilhosa? A gente não pode ficar pedindo uma parte em toda hora, mas quando a irmã Poliana estava falando com as crianças, que aquela luz ali, que manifestou lá no nascimento do irmão Brana e acompanhou ele aos 2 anos, aos 7 anos, e depois foi seguindo, e acompanhou ele todo o seu ministério. Ela disse: nós não temos essa luz que nos acompanha hoje. Não tem? Não tem? Olha que eu vou revelar que tem. Veja o seu porte na rua, veja a sua maneira de vestir, veja a sua maneira de atuar, e veja se isso aí não é uma luz incandescente que está cegando os olhos do mundo. É tão incandescente quanto aquela luz que é sobrenatural que aparecia sobre o irmão Brana. A sua vida, o seu testemunho sobrenatural é tão maravilhoso, tão precioso quanto aquela luz que brilhava sobre a sua cabeça. Porque aquela luz hoje, ela materializou dentro de você, ela materializou dentro da igreja, dentro de cada filho de Deus, ela está materializada aí dentro, a própria vida de Deus dentro aí. Aquilo ali foi um caso especial, vindicando o seu ministério, e hoje ela vindica cada um de nós, porque ela anda dentro de nós, ela anda dentro de você. Aonde você vai, essa luz está dentro de você. É por isso que você honra a palavra, é por isso que você honra a mensagem, você honra a Deus. É só completando o pensamento dela. No sentido da luz natural, não se vê, mas ela está materializada. Completando então. Nós somos lapidados diferentes. Está aí. Nós somos lapidados diferentes.
A lapidação minha não é a mesma sua, a lapidação sua não é a minha, a lapidação sua não é a do irmão, da irmã, não. Somos feitos diferentes, nossa natureza é diferente, nós somos colocados de uma maneira diferente, cada um para um trabalho diferente, talvez um somente para um pequeno tipo de trabalho, outro para um trabalho maior, mas todos estão no corpo. Não é uma a glória da lua, outra a glória das estrelas, outra a glória do sol, mas todos não pertencem ao sistema solar? Ou você acha que... E os membros do corpo? Aquele que nós damos aquele que é menos honrosos, Paulo falou, nós damos mais honra. Agora, no parágrafo 36, você pode fazer coisas erradas. Você pode fazer coisas erradas, e cada vez que você faz qualquer coisa errada, você irá pagar por aquilo. Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Enquanto a pessoa não tinha conhecimento da verdade, Deus não leva em conta aquilo. Mas depois que ela toma conhecimento da verdade, aí ela vai pagar por cada erro que ela cometer. Guarde isso. Sim, senhor. Porque às vezes a pessoa, não, vou fazer, mas aí a graça de Deus, ela me cobre. A graça de Deus cobre, sim. Mas que nós pagamos por cada erro que nós cometemos, nós pagamos. Que você paga por cada erro que você comete, você vai pagar. Sim, senhor. Você colherá o que você plantou. Você colherá o que você plantou. Mas aquilo não tem nenhuma coisa a ver com a sua salvação. Quando você é nascido do Espírito de Deus, você tem vida eterna. E como Deus não pode mais morrer, você é uma parte de Deus, você é um filho de Deus. Se Deus o que ele está querendo dizer é isso: se Deus te salvou, você pode pecar, vai pagar por aquilo, mas não complica a sua salvação. Assim não salvou também, como é que vai fazer? E eu quero ler o 39 agora, porque nós continuaremos. Como poderia Deus julgá-lo outra vez, quando ele foi ao Calvário, subindo para o Gólgota, ele apanhou, foi ferido, ele não podia curar, ele não podia nem mesmo falar uma palavra, dificilmente. Por quê? Ele tinha os pecados do mundo sobre si. Não porque ele era um pecador, mas ele foi feito pecador. Por mim e por você. Todos os pecados do mundo, desde Adão até a sua vinda, estavam sobre os seus ombros. E Deus não estava punindo o seu filho, ele estava punindo o pecado. Veem quão terrível foi isto? Ele estava fazendo uma propiciação. Ele estava fazendo uma via de escape para todos aqueles que Deus, através da sua presciência, sabia que viriam. Em poucos minutos nós entraremos naquilo. Agora, parágrafo 40. Então, quando você é, através do Espírito, de um Espírito, somos todos batizados naquele corpo, um corpo, qual é Cristo, e somos salvos para sempre. Você tem que guardar isso. E somos salvos para sempre. Onde isto parece atingir estranhamente, especialmente os crentes arminianos,
que eles têm que fazer algo para permanecer a si mesmo, ou para merecerem a si mesmo alguma coisa de mérito. Os armenianos têm que fazer obras para merecer a salvação. Como pode isto ser duas coisas ao mesmo tempo? É por obras ou é por graça? Não pode ser pela mesma coisa, é por duas coisas diferentes. Tem que ser por uma. Eu simplesmente não posso ver nada mais a não ser a graça de Deus. Esta é a minha composição, e a minha também e a sua também. Eu sempre criei na graça. Eu sou simplesmente graça ao todo, isto é tudo. Se o irmão Branham era simplesmente graça ao todo, e nós? E eu? E você? Somos graça ao todo ou não somos? Irmãos, é a graça de Deus que ainda estamos juntos. É a graça de Deus que ainda estamos lutando para viver esta mensagem. É a graça de Deus que ainda nos mantém de pé. Motivos para ir embora nós já tivemos, motivos para ir embora você já teve, mas a graça de Deus te mantém. Não é que eu, mesmo em minha vida, quando eu era um garoto, eu não podia ver nada. É somente a graça. A graça. Eles dizem, você coça as minhas costas, que eu coçarei as suas. É um provérbio popular. Bem, é uma expressão horrível. Você coça as minhas costas, que eu coçarei a sua. Tem gente que faz favor para quem faz favor para eles. Eu não vou fazer nada por ele, não vou fazer nada por ela, não. Ela não fez nada por mim até hoje. Que coisa ridícula. Mas não me importa se você coçará as minhas, ou não. Se a sua necessita de coçar, eu te coçarei de qualquer maneira. Vem, graça. Sabe o que é graça? É fazer algo por uma pessoa que não merece aquilo e você faz, todavia você faz, isso é graça. Sim, senhor. Vê, a graça opera através de amor, desde que necessite. Não importa se você nunca fez nada por mim, eu nunca tive nada a ver com você. Se você precisa disso, eu farei de qualquer maneira. A graça é porque você precisa disto. Você viu agora então o que é graça? Deu para entender o que é graça? Vamos sair daqui melhores, entendendo melhor o que é a graça de Deus por nós. Nós nunca fizemos nada para merecer. Não são as nossas obras que vão colocar nós no arrebatamento. É a graça de Deus. Eu precisava de salvação. Não havia nada que pudesse me salvar. Não havia nada que eu pudesse fazer a respeito de mim mesmo. Eu não podia nem mesmo salvar a mim mesmo. Mas eu precisava de salvação. Você precisava de salvação. Porque eu criei em um Deus, e Deus enviou o seu Filho, feito à semelhança de sua carne pecaminosa, para sofrer em meu lugar, e eu fui salvo pela graça. Nada eu poderia fazer, ou você fazer, para salvar a si mesmo, e aqueles que Ele conheceu antes da fundação do mundo. Nós entramos nisto na última quarta-feira, uma semana, retratamos Deus
em seu Elá, Eloi, e mostramos que ele era existente de si mesmo. Mas dentro dele estava a paternidade, dentro dele havia méritos diferentes, tais como Salvador, dentro do próprio Deus, esse Eloi, existente de si mesmo, nele havia atributos diferentes, de Salvador, de curador, tudo estava em Deus, e Deus era existente de si mesmo, mas sendo que ele era um Salvador, ele era um pai, ele não tinha anjos, ele não tinha nada, lá nada havia, nada a não ser ele mesmo, ele era a existência de si mesmo, não existia, nada existia a não ser Deus. Para começar, o Mombrana fala em outra parte, que nesse tempo aqui, ele nem era chamado de Deus, porque Deus é objeto de adoração, não tinha nada para adorá-lo. Aí ele começou a criar os anjos para adorá-lo, e veio descendo, até que criou a sua criação máxima. A criação máxima de Deus chama-se homem. E ele ficou tão apaixonado nessa criação máxima que ele criou, que ele se tornou homem também. Ei, glória a Deus. Ele criou um corpo para ele entrar nele, para ele ter a experiência de humano, para ele viver a experiência de humano. Ele sofreu as provações de humano, ele sofreu as tentações de humano, para poder compadecer dos humanos. Tem gente que parece que não é humano, não sabe compadecer dos humanos, não sabe ter misericórdia com os fracos, errados, ignorantes. Às vezes nós queremos uma igreja perfeita, uma igreja como uma lavoura de eucalipto, retinha. Se eu começar a pregar, nós não avançamos. Nada existia a não ser Deus. Mas sendo que ele era Deus, então lá devia haver algo para adorá-lo, porque ele amava a adoração, e ele criou seus próprios seres, criaturas para adorá-lo. Agora, temporariamente, vamos acertar nisto outra vez, temporariamente agora, não queremos passar por toda a coisa, mas você terá isso na fita. Mas então, porque ele era Deus, ele fez anjos, e os anjos o adoravam. Os anjos continuam adorando, enquanto os anjos que estão de pé na presença de Deus têm 6 pares de asas, 6 asas. Eles carregam 2 sobre as suas faces, 2 sobre os seus pés, e voavam com 2 em sua presença. Isaías 6. Clamando dia e noite: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Isto é o que as Escrituras dizem. Eles o adoravam, ou eles o adoram, agora que criou algo para adorá-lo. Então dentro dele havia um atributo de Salvador. E como poderia uma daquelas criaturas, quando lá não havia nenhum pecado, ou nenhum pensamento de pecado, como poderia um deles ser perdido? Isso não poderia ser. Então lá teria que haver algo feito que pudesse se perder, para que então ele pudesse ser um Salvador. Dentro dele havia um curador, dentro dele havia um Salvador. Crê você que ele é um Salvador? Crê você que ele é um curador? Bem, o que seria se não houvesse nada para salvar ou curar? Vem, lá teria que haver algo feito desta maneira. Então, parágrafo 47. Então agora, ele nunca fez isto daquela maneira, mas ele colocou o homem como um livre agente moral. Aqui está a questão. Tem muita gente que vai para o inferno
por causa disso aqui que Deus colocou no coração dele. Deus deixou ele decidir. Nós não temos que forçar ninguém para o céu, nós temos que pregar o evangelho que leva as pessoas para o céu. Elas ir para o céu é decisão delas. Ele tem um agente moral livre de escolha. Pega o lado natural para você ver se não é. Você, marido, você escolheu casar com sua esposa, não escolheu? Antes de você casar com ela, você tinha um agente moral livre para escolher casar com ela ou não. E você, irmã, casou com teu marido? Você escolheu ou não escolheu? Ah, pastor, mas quando eu casei com ele, eu não conhecia o evangelho, não conhecia a palavra. Não importa. As condições eram a mesma. A escolha foi tua, agora aguenta. Carregaria Jesus sua cruz sozinha, porventura não tem uma cruz para mim? A cruz é teu marido? Então carrega. A cruz é a tua mulher? Então carregue. Não corta não. Irmãos, eu não entendo, eu não sei o que vai ser desses casais, principalmente depois de casamento e divórcio, que o Mombrana pregou casamento e divórcio. Eu não entendo o que vai ser da vida deles concernente à eternidade. Porque o Mombrana diz claramente que um divórcio pode determinar o destino eterno de um casal. E é casando e dando-se em casamento. É divorciando e casando de novo. Sexta-feira eu apresentei um casal que casou nessa situação. Depois de divorciado, casou de novo. Eu disse para a igreja uma única coisa. Disse, olha, a responsabilidade mecânica do casamento deste irmão é problema dele e da sua esposa. Nós não temos nada a ver com a mecânica deles. Eles é que vão responder diante de Deus pela mecânica. E a dinâmica é responsabilidade nossa, a dinâmica. A dinâmica é a responsabilidade de Deus. Se a dinâmica vai atuar, eu não sei, isso é entre eles e Deus, é eles que vão ter a experiência. Mas que corre o risco de perder a eternidade por causa de um divórcio? Pode. Corre o risco, sim, de perder a eternidade por causa de um divórcio. Que Deus tenha misericórdia daqueles que não entraram por esse caminho. Daqueles que podem carregar a sua cruz, se é que é uma cruz. Porque eu duvido que dois eleitos, um é a cruz do outro. Um dia um colega chegou e disse, olha, eu vou dar trabalho para vocês aí, vou estabelecer num canto do país aí, vou dar trabalho para vocês. O outro respondeu para ele, como que pode um eleito perseguir outro eleito? Se os dois são eleitos, aquele casamento tem tudo para ser uma unidade completa. Unidade. Se não é? O Mombrana ele respondeu uma perguntinha muito objetiva. Alguém perguntou, Mombrana, será que em outras palavras, será que eu tenho a mulher errada? Ele falou, irmão, eu não sei, não posso te dizer. Mas se você fez um casamento errado aqui, no milênio você vai ter um certo. Respondeu desse jeito. Está lá nas perguntas e respostas. Se você tomar isto, você vive. Se você tomar aquilo, você morre. Você é o agente moral livre que Deus colocou. Você tomar o evangelho de Jesus Cristo, você vive. Se você rejeitar, você morre. E cada homem que vem ao mundo continua sendo a mesma coisa.
Deus, através de sua presciência, sabia quem seria e quem não seria. Deus, através da sua presciência, ele sabia quem seria e quem não seria salvo. Se Deus sendo, a pergunta foi feita ontem por um teólogo para mim, que tem atendido às reuniões e ouvido as fitas, e ele disse, uma pergunta, ele disse, então é Deus onipresente? Então ele disse, pode ele estar em todos os lugares? Eu disse, ele não é presente, ele não é onipresente da maneira que a palavra diz onipresente. Ele não pode ser um ser e então ser onipresente. Se ele é onipresente, por que você oraria pelo Espírito Santo? Se ele é onipresente, ele enche cada brecha como fresta, cada célula, fibra, tudo mais que existe. Eu disse, por que ele saiu procurando Moisés, se ele é onipresente no fim? Por que ele subia e descia no jardim do Éden, clamando, Adão, Adão, onde tu estás? Se ele é onipresente? E sempre quando eu faço menção disso aqui, eu pergunto, você acha que Deus não sabia onde Adão estava? Mas aquilo foi maravilhoso. Aquilo, o Mombrana disse que Deus fez daquela forma, para mostrar para o ser humano, que sempre é ele que vai atrás do ser humano, chamando. Nunca o homem sai, Deus, onde o senhor está? Deus, me socorre, Deus. Quando o homem chega a clamar por Deus, pode saber que ele está nas últimas. Quando Pedro afundou lá no mar, ele olhou para o lado das ondas, tirou o olhar de Jesus, olhou para o lado das ondas, que foi afundando, quando ele já estava, as águas, quem sabe aqui, pelo pescoço. Eu disse, Jesus, tem misericórdia de mim. Que hora que nós clamamos por ele? Parágrafo 50. Ele é onipresente porque ele é onisciente. Ele conhece tudo porque ele é infinito. Sendo infinito, faz onipresente. Sendo onipresente, então, ele é infinito. Então, ele se assenta nos céus como um ser. Ele habita em um lugar porque é um ser. Porém, sendo infinito, então ele conhece todas as coisas. Ele sabe todas as vezes que um mosquito pisca seus olhos. Se ele sabe todas as vezes que um mosquito pisca os seus olhos, ele não sabe aonde você está indo, o que você está fazendo, os seus negócios duvidosos ou os seus negócios certos? Deu para entender como que ele é onipresente? Como cada abelhão, onde ele vai vasculhar para conseguir o seu mel, ele conhece cada pardal que pousa na árvore, ele conhece cada pensamento. Ele conhece cada pensamento que está em sua mente, porque ele é infinito, onisciente. Isto é, não que ele seja somente infinito, ele é onisciente, ele conhece tudo, mas ele é um ser. Deus é um ser, e deste ser começa a sair estes. E o pecado, eu disse outra noite, o pecado não é uma criação. O pecado não é uma criação.
Não há nada criado a não ser a perfeição. Deus criou todas as coisas boas. O pecado não é uma criação. Dizem, esta é a própria criação do pecado. Vocês já ouviram isto? Mas isto é um erro. O pecado. Há somente um Criador e esse é Deus. Deus não poderia criar o pecado porque Ele é santo. E não há nada nele para fazer isto. O pecado é uma perversão. Não a criação, mas é a perversão. Um adultério é o ato certo pervertido. Uma mentira é uma verdade dita erroneamente. Qualquer pecado é retidão pervertida. Portanto, agora Deus estabeleceu. Ele já estava manifestando a si mesmo. Ele é Deus. Ele já se manifestou como um Salvador. O homem estava perdido e Ele o salvou. Ele já manifestou a si mesmo como um curador. Não faz nenhuma diferença o que o povo diz que Ele é. Ele é, de qualquer forma, exatamente o mesmo. Ele é um curador, Ele é um Salvador, Ele é Deus, Ele é eterno. Amém. Ele tem um propósito, e o seu propósito era, no princípio, fazer criaturas que o amariam e o adorariam. Vou repetir. Ele é um curador, Ele é um Salvador, Ele é Deus, Ele é eterno, Ele tem um propósito. Deus tem um propósito, e o seu propósito era, no princípio, fazer criaturas que o amariam e o adorariam. Você é uma criatura dessa? Amém? Aleluia. 54. E ele fez criaturas, e as criaturas caíram. Está a questão. E então Deus, através de seu infinito, olhou para baixo, pela corrente do tempo, e viu cada homem que seria salvo. Cada homem. Ele viu cada homem que seria salvo. Glória a Deus. Ele me viu, ele te viu. Viu ou não viu? É por isso que nós honramos essa palavra. É por isso que nós honramos esse evangelho. Cada homem. Ele sabia disto pela presciência. Portanto, se ele, através da presciência, soube quem seria salvo e quem não seria salvo, ele pôde predestinar. A palavra não é tão má depois de tudo, não é? Ele podia predestinar porque ele conhecia quem seria e quem não seria. Portanto, em ordem para apanhar aqueles que seriam, eu fico pensando, deixa eu abrir um parênteses aqui. Tem tanta gente boa que vai ficar na grande tribulação. Sabe por quê? É porque eles não eram eleitos e predestinados para subir no rápido. E eles vão ter que selar o seu testemunho com a vida na grande tribulação. E são gente boas, são gente de moral, são gente melhores em honra, em moral, do que muitos que irão no rapto. Sabe por quê? É por causa disso aqui. Por causa da eleição e da predestinação. Deus cuidou dessa semente eleita e predestinada. E essa semente
eleita e predestinada, ela entra por causa da graça. Não é por nossos méritos, é por causa da graça. E sendo por causa da graça, ele pode entrar nos últimos minutos. Ah, não, então eu vou aproveitar mais um pouco. Eu vou dar mais uma nadadinha aí, vou aproveitar mais. E se fosse os últimos minutos para você? O que eu quero dizer com isso é que Deus não perde nenhum eleito predestinado, é isso que nós temos que entender. Aí você descansa mais acerca de mulher, de filho, de filha, de pai, de mãe, de irmã, de irmão, você despreocupa. Sabe uma coisa, eu não vou falar mais nada, já é adulto, já é adulta, já sabe o que quer, o que não quer. Eles é que vão responder, cada um vai responder diante de Deus por si mesmo. Portanto, se ele através da presciência soube quem seria salvo e quem não seria salvo, ele pôde predestinar. A palavra não é tão má depois de tudo, não é? Ele podia predestinar porque ele conhecia quem seria e quem não seria, portanto, em ordem para apanhar aqueles que seriam, ele tinha que fazer uma propiciação pelos seus pecados. Se pudermos, queremos chegar a isto. Somente uns poucos versos abaixo. Ele nos predestinou para a vida eterna. Ele nos predestinou para a vida eterna. Sabendo que aqueles colocariam tudo de um lado, e não importaria quão indiferentes isso pareceria para os filhos do mundo, não importa quão indiferente isso pareça para os filhos do mundo, eu vou colocar tudo de lado. Isso não significaria coisa alguma para eles, porque eles eram filhos de Deus, Ele os chamou, e Ele enviou Jesus para que seu sangue fosse um pacto, Ele enviou Jesus para que o seu sangue fosse um pacto de sangue, para fazer uma propiciação, uma asepsia, uma limpeza, um processo de limpeza para constantemente, não somente uma vez em um reavivamento, mas sempre vivendo, vida em si mesmo, fazendo intercessões para os cristãos se conservarem limpos dia e noite, para os cristãos se conservarem limpos dia e noite. Aí está o sangue de Jesus Cristo, que faz uma asepsia, lá na cruz, na presença de Deus, que nos limpa constantemente, dia e noite, de todo pecado, e estamos seguramente guardados como? Através do Espírito Santo no corpo do Senhor Jesus. E salvos. Aquele que ouve minhas palavras e crê naquele que me enviou tem vida eterna e nunca passará pelo julgamento, mas tem passado da morte para a vida, sem nenhum julgamento. O cristão não passa pelo julgamento, Cristo passou por ele, amém? O meu procurador estava em meu lugar, ele contestou o meu caso, ele é ou não é o nosso advogado? Que eu era ignorante, ele disse ao Pai que eu não era digno, que eu era ignorante, mas ele me amava e tomou o meu lugar, e contestou o meu caso,
e hoje eu estou livre, aleluia. Sim, Senhor, Ele derramou o seu sangue para oferecer lá pelos nossos pecados. Recordem, presta atenção nisto. Às vezes nós ficamos preocupados demais com os transgressores, assassinos, roubadores, prostitutos e prostitutas, e demais pecados, vamos dizer assim, pecados graves. Presta atenção nisso. 56. Recordem da última quarta-feira, nenhum cristão, os cristãos pecam, mas o pecador não pode pecar. O pecador não pode pecar. Um pecador não peca, porque ele é um pecador. Ele é um pecador. Ele é um pecador para começar, e isso é tudo. Por isso que ele não peca, porque já é um pecador. Aqui, tome as costas deste livro. Aí ele pegou a capa da Bíblia dele. A minha, no caso aqui, é azul, mas aí na tela aí está aparentemente preta, não é? As costas, a capa da Bíblia dele era preta. Veja aqui, o que ele exemplifica. Ele diz aqui, ó, tome as costas deste livro, é negra. O que mais nele é negro? O que tem mais de negro aqui? É tudo negro. É tudo. Aqui não há simplesmente nenhum branco nisto. Está vendo algum branco nisto aqui? Não tem? Tudo é negro. Você diz, este tanto aqui. Não, não é. Toda coisa aqui é negra. É tudo negro. Esta é a maioria, esta é a maneira que o pecador é. Para começar, ele está simplesmente condenado. Bem, você diz, se ele cometer adultério, se violar alguma mulher, se ele jogar, e se atirar em alguém, matar uma pessoa, não temos nada a ver com isto. Não temos nada com isto. Temos leis aqui embaixo para cuidar daquilo. Não, nós não somos reformadores de pessoas. Nós somos pregadores do Evangelho. Não o condenamos pelo que ele tem feito. Não o condenamos por cometer adultério. Nós o condenamos por ele ser um pecador. Se ele fosse um cristão, ele não faria isto. Entendeu? Entendeu? Isto é correto. Se ele tem sido mudado, ele não fará aquilo. Mas porque ele é um pecador, isto é o que faz com que ele faça aquilo. Ele é um pecador. Aí está onde isto sustenta as pancadas, tirando o legalismo. Sim, senhor, irmão, deixe-me lhe dizer, não é por obras, é pela graça que somos salvos, e isto é por fé. Sim, senhor. Agora, eu não condeno aos irmãos legalistas, eles são meus irmãos, e eles estarão lá da mesma forma que o resto deles estará, porque Deus predestinou a sua igreja para estar lá. Mas somente uma coisa, você conserva as pessoas tão feridas. A tendência do legalista
é sempre manter as pessoas feridas, sentimentos feridos. Veja, como não sei o que, elas é tão feridas como eu não sei o que. Hoje, bem, talvez somente os deixarei saber, desde que eles têm fome pelo mundo. Para começar, eles não estão lá. Eu não vivo fiel à minha esposa porque eu penso que ela se divorciaria de mim. Eu vivo fiel à minha esposa porque eu a amo. Pelo menos deveria ser essa a sua posição, irmão. É uma posição legal que temos tomado, que amamos um ao outro. Primeiro, antes que isto pudesse estar lá, tinha que haver um amor. Eu a amo, embora eu creia que, se eu fizer algo errado, ela me perdoaria. Eu continuaria a não fazer de qualquer maneira, porque eu a amo. Esta é a maneira que é com Cristo. Se eu vivo, eu tenho 50, se eu viver até os 90 ou 100, terei outros 50 anos para pregar. Eu nunca prego por certo tempo para ir e assentar à beira de um rio, por estar salvo de qualquer maneira. Deus me salvou por sua graça, de novo. Deus me salvou por sua graça, sem mérito de qualquer coisa que alguma vez eu pude fazer ou fiz, ou qualquer coisa mais. Eu prego porque eu amo. E eu amo seu povo, aleluia. Esta é a razão que sei que passei da morte para a vida, porque eu os amo e vou atrás deles. Não me importa em que condição eles estejam, eu vou atrás deles de qualquer forma, para consegui-los de qualquer modo, puxá-los de qualquer maneira. Se os ministros discordarem, e outros discordarem, e as denominações discordarem, isto não me para. Existe algo, isto não o parou. Ele veio exatamente bem no meio da incredulidade, e isto não o parou. Ele seguiu em frente de qualquer maneira. Isto é o que fazemos, saímos e conseguimos, e os apanhamos de qualquer forma. Não importa, alcançaremos, agarraremos, seguramos com toda a sua força. Você não sabe como eles são. Os salvarei. Isto é por causa do amor. Não porque eu tenho que fazê-lo, mas porque eu amo. Porque você o ama. Digamos, eu tenho que ir e acertar com aquela mulher, porém, eu te digo, agora, eu penso que, porque eu vou à igreja, eu devo fazer isto correto. Não, é amor de Deus no seu coração. Digo, não é você quem tem que se consertar primeiro. Só um minutinho, deixa eu repetir aqui, digamos, eu tenho que ir e acertar com aquela mulher, porém, eu te digo, agora, eu penso que, porque eu vou à igreja, eu devo fazer isso correto. Porque eu vou à igreja, então tem que ir acertar com aquela mulher, que eu penso que eu tenho que fazer a coisa correta. Não, é você quem tem que se consertar primeiro. O que adianta a pessoa ir consertar um erro que ele fez e não consertar a si mesmo primeiro? Ele vai continuar fazendo os mesmos erros depois. Deu para entender? Que nós temos que consertar nós mesmos primeiro? Se você não tem amor de Deus no seu coração, alguma coisa ou outra te faz saber que você está errado. Então você vai acertar isso com Deus primeiro. Então você acertará
com seu vizinho. Jesus ensinou a mesma coisa, ele disse: se você vem ao altar, recorde que há algo contra o vizinho ou um irmão, vá acertar isso com ele primeiro. Agora, nas eras que estão por vir, nós tivemos quarta-noite as manifestações. Nós apanhamos isto outra vez nesta manhã, na manifestação dos filhos de Deus. Agora, onde Deus está esperando, e então no fim do tempo, quando todos estão de pé perante Ele, os anjos não estavam perdidos, eles não sabiam como regozijar pelas bênçãos como nós fazemos, eles nunca se perderam, mas eu sei de onde eu vim. Eu sei de onde eu vim, você sabe de onde você veio, por isso é que você regozija com a salvação, por isso você regozija com a palavra, amém? Com a graça de Deus. Eu conheço a rocha de onde eu fui lavrado, um pecador, você sabe de onde você foi lavrado. Agora, quando somos encontrados, então podemos nos firmar perante Deus. Oh, que dia será! Então a adoção, colocando agora, a bondade de Deus deve atuar. E agora, se eu posso conseguir isto para vocês, então começaremos bem no versículo 5. Desejo ler isto. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Vamos ficar de pé? Senhor Deus, nosso Pai, simplesmente te agradecemos por esta porção nesta manhã. Agradecemos pela presença de cada irmão, de cada irmã. Também na audiência, Senhor, pela internet, nos lares, cada família reunida nesta hora. Que o anjo do Senhor possa vivificar o que nós acabamos de ouvir em nossos corações. A igreja em Vianópolis, em Bonfinópolis, que todos, ó Pai, recebam esta glória e esta bênção da Tua palavra em seus corações. É o Senhor que nos mantém de pé, é o Senhor que nos mantém com vida. É a graça, favor imerecido. Aceita a nossa gratidão, meu Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, ó Deus vivo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus seja com cada um de vós. Deus os abençoe e até a tarde, se o Senhor nos permitir. Amém.